Existe um momento em que Deus escolhe falar conosco. E talvez esse momento seja exatamente agora. Você poderia estar assistindo qualquer outro vídeo, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas por alguma razão você chegou até aqui. E eu acredito que isso não aconteceu por acaso. Porque existem promessas de Deus que só fazem sentido quando mais precisamos delas. Hoje, eu quero convidar você a deixar de lado, por alguns minutos, toda a preocupação, todo o medo, toda a ansiedade e permitir que a palavra de Deus fale diretamente ao seu coração. Não como palavras antigas, mas como promessas vivas para este exato momento da sua vida. Nos próximos minutos, você percorrerá uma jornada através de 2 dos salmos mais poderosos da Bíblia. Primeiro, o Salmo 91, a promessa da proteção, o abrigo do Altíssimo, o lugar onde o medo perde a força e a confiança em Deus renasce. Depois, o Salmo 23, a promessa do cuidado, da paz, do descanso que somente o bom pastor pode oferecer. Perceba a perfeição dessa caminhada. Primeiro, Deus protege. Depois, Deus conduz. Primeiro, Ele guarda. Depois, Ele restaura. Então, respire profundamente. Acalme o seu coração e permita que o Deus Todo-Poderoso fale com você através da sua palavra. Porque nossa jornada começa agora, sob a proteção do Altíssimo. Neste momento, eu quero convidar você a fazer algo muito especial. Não apenas ouvir o Salmo 91, mas entrar nele. Imagine que por alguns instantes, todas as preocupações da sua vida ficaram do lado de fora. Imagine que você encontrou um lugar onde o medo não consegue entrar. Um lugar onde a ansiedade perde a força. Um lugar onde o coração finalmente encontra descanso. É exatamente esse lugar que a Bíblia chama de o esconderijo do Altíssimo. Talvez você nunca tenha percebido isso. O Salmo 91 não começa falando de milagres. Não começa falando de anjos, não começa falando de livramentos. Ele começa falando de um lugar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus poderia ter usado muitas palavras, mas escolheu falar de um esconderijo, porque um esconderijo existe para proteger, existe para acolher, existe para guardar aquilo que é precioso. E isso significa que você nunca foi apenas mais uma pessoa entre milhões. Você é alguém que Deus conhece pelo nome. Alguém que Ele ama, alguém que Ele deseja proteger. Talvez durante muito tempo você tenha procurado segurança em muitas coisas. No trabalho, no dinheiro, nas pessoas, na experiência. Mas todos nós descobrimos que existem tempestades que nada disso consegue impedir. Existem noites em que o dinheiro não compra paz. Existem dias em que nenhuma resposta humana consegue aliviar a dor do coração. Existem momentos em que até as palavras de quem nos ama parecem insuficientes. É justamente nesses momentos que Deus nos faz um convite. Venha para perto de mim. Não para fugir da realidade, mas para enfrentá-la sabendo que você não está sozinho. A palavra de Deus continua dizendo: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Que imagem maravilhosa! Deus não é apresentado como alguém distante. Ele é apresentado como um pai que protege, que cobre, que guarda, que acolhe. Talvez hoje você esteja precisando exatamente disso. Não de mais respostas, mas da presença de Deus. Porque existem dores que somente a presença do Senhor consegue aliviar. Existem medos que desaparecem quando lembramos que Deus continua no controle. Agora permita que essas palavras encontrem um lugar dentro do seu coração. Quando a Bíblia diz que Deus é o seu refúgio, ela está dizendo que você pode descansar. Quando diz que Ele é a sua fortaleza,
Ela está dizendo que você não precisa enfrentar tudo com as suas próprias forças. Quando afirma que Deus dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, ela está dizendo que o céu continua atento à sua caminhada. Talvez você não consiga explicar tudo o que está vivendo. Talvez existam perguntas sem resposta. Talvez você tenha chorado em silêncio durante esta semana. Talvez tenha dobrado os joelhos sem encontrar forças para dizer uma única palavra. Mas existe uma certeza que nunca muda. O Senhor permanece fiel. Enquanto o mundo muda, Deus permanece o mesmo. Enquanto as circunstâncias mudam, as promessas do Senhor permanecem firmes. Enquanto os dias passam, o amor de Deus continua alcançando aqueles que confiam nele. Pense por um instante em quantas vezes Deus já cuidou de você sem que você percebesse. Quantos livramentos aconteceram sem que seus olhos pudessem enxergar. Quantas portas se fecharam porque o Senhor estava protegendo o seu futuro. Quantas vezes um atraso evitou um problema maior. Quantas vezes você chegou em casa em segurança sem imaginar que Deus já havia ordenado seus anjos ao seu respeito. Talvez você nunca saiba quantas vezes foi protegido, mas pode descansar na certeza de que Deus nunca deixou de cuidar de você. Por isso, neste instante, faça algo simples. Abra o seu coração. Não tente esconder de Deus aquilo que Ele já conhece. Entregue a Ele o medo, a ansiedade, a preocupação. Entregue o nome daquela pessoa por quem você tanto tem orado. Entregue também os sonhos que parecem distantes, as respostas que ainda não chegaram, as lágrimas que ninguém viu, porque antes mesmo de começarmos nossa oração, Deus já conhece cada detalhe daquilo que está dentro do seu coração. E talvez, enquanto você ouve estas palavras, o Espírito Santo esteja fortalecendo a sua fé. Talvez ele esteja trazendo paz onde existia inquietação, esperança onde existia desânimo, confiança onde existia medo. Porque muitas vezes Deus não muda imediatamente as circunstâncias. Primeiro, ele fortalece o coração. E um coração fortalecido pela presença do Senhor consegue atravessar tempestades que antes pareciam impossíveis. Respire profundamente mais uma vez. Permaneça na presença de Deus. Porque agora vamos abrir o nosso coração diante daquele que conhece o seu passado, sustenta o seu presente e já preparou o seu amanhã. Chegou o momento de falar com Deus. Se você puder, feche os seus olhos, respire profundamente mais uma vez. Não importa onde você esteja neste momento. Na sua casa, no seu quarto, no hospital, no trabalho, dentro de um carro, ou talvez ouvindo esta oração antes de dormir. O Senhor está aí com você. Ele conhece este lugar, conhece este momento e, acima de tudo, conhece o seu coração. Vamos orar. Pai amado, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, nós nos aproximamos de Ti neste momento com humildade e confiança. Não porque sejamos perfeitos, não porque mereçamos alguma coisa, mas porque a Tua palavra nos ensina que podemos nos achegar ao Teu trono com confiança, sabendo que encontramos misericórdia e graça no tempo oportuno. Obrigado, Senhor, porque antes mesmo desta oração começar, o Senhor já conhecia cada pessoa que estaria aqui. O Senhor conhece o nome de cada homem, de cada mulher, de cada idoso, de cada jovem. O Senhor conhece cada família representada neste momento. Conhece também aqueles que chegaram até este vídeo carregando um peso que ninguém mais conhece. Obrigado porque o Senhor nunca ignora uma oração feita com sinceridade. Neste momento, Pai, nós entregamos diante de Ti todas as preocupações que ocupam o nosso coração. Entregamos os medos que têm tirado o nosso sono, as notícias que nos assustaram, os diagnósticos que nos deixaram preocupados, as portas que se fecharam, as respostas que ainda não chegaram, as lágrimas derramadas em silêncio. Nada disso está escondido diante dos Teus olhos. Senhor, muitas vezes tentamos carregar tudo sozinhos. Tentamos resolver aquilo que está além das nossas forças. Tentamos controlar situações que pertencem somente ao Senhor. E isso nos cansa, nos desgasta, rouba a nossa paz. Mas hoje escolhemos descansar, escolhemos confiar, escolhemos colocar a nossa vida nas Tuas mãos. Porque sabemos que Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza,
Tu és o nosso socorro bem presente em todos os momentos. Pai, assim como diz o Salmo 91, queremos habitar no Teu esconderijo, queremos permanecer debaixo das Tuas asas, queremos descansar na sombra do Onipotente, que a Tua presença encha agora cada ambiente onde esta oração está sendo ouvida. Que a paz do Senhor alcance este lar, que alcance este quarto, que alcance este hospital, que alcance esta família, que alcance este coração que tanto precisa de esperança. Se existe alguém ouvindo esta oração com o coração aflito, que receba agora o consolo do Espírito Santo. Se existe alguém vencido pelo medo, que encontre segurança na Tua palavra. Se existe alguém desanimado, que receba novo ânimo. Se existe alguém sem forças, que seja sustentado pelo Teu amor. Pai querido, há pessoas ouvindo esta oração que já não sabem mais o que fazer. Já tentaram de tudo, conversaram com tantas pessoas, buscaram tantas soluções, mas hoje elas apenas desejam descansar em Ti. E é exatamente por isso que colocamos diante do Senhor toda a nossa confiança, porque sabemos que nenhum problema é maior do que o Teu poder. Nenhuma enfermidade é maior do que a Tua misericórdia. Nenhuma noite escura é capaz de apagar a luz da Tua presença. Por isso, neste instante, acalma o nosso coração, silencia a nossa ansiedade, renova a nossa esperança, fortalece a nossa fé e prepara o nosso espírito para receber tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Nós oramos assim, confiando não nas nossas forças, mas na fidelidade daquele que nunca abandona os seus filhos. Pai amado, neste momento, nós nos apegamos à Tua promessa, não às nossas emoções, não às circunstâncias, não ao medo, mas àquilo que a Tua palavra declara. O Senhor nos disse, porque aos seus anjos dará ordens a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. E hoje nós escolhemos acreditar nessa promessa. Senhor, talvez existam pessoas ouvindo esta oração que saíram de casa preocupadas. Talvez estejam enfrentando um problema que parece grande demais. Talvez carreguem um diagnóstico difícil. Talvez estejam sofrendo pela distância de um filho, pela enfermidade de um pai, pela perda de alguém que amam, pelas dificuldades financeiras ou simplesmente por uma tristeza que nem conseguem explicar. Mas neste momento, nós entregamos tudo em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor continua sendo o mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, o mesmo Deus que fechou a boca dos leões para proteger Daniel, o mesmo Deus que sustentou Elias no deserto, o mesmo Deus que fortaleceu Davi diante de Golias, e o mesmo Deus que continua cuidando dos seus filhos ainda hoje. Pai, colocamos diante de Ti cada família representada nesta oração. Visita os lares, leva paz onde existe conflito, leva perdão onde existe mágoa, leva reconciliação onde existe distância. Fortalece os casamentos, protege os filhos, abençoa os netos, guarda aqueles que estão viajando, conforta aqueles que choram e abraça aqueles que se sentem sozinhos. Senhor, nós também Te pedimos por aqueles que lutam contra a ansiedade. Há pessoas que perderam o sono, que vivem preocupadas com o amanhã, que sentem o coração acelerado, que acordam durante a madrugada sem conseguir descansar. Pai, que a paz que excede todo entendimento visite agora essas vidas. Que todo pensamento de medo seja substituído pela confiança na Tua palavra. Que toda inquietação encontre descanso na Tua presença. Que toda angústia seja vencida pela certeza de que Tu permaneces no controle. Também colocamos diante de Ti aqueles que enfrentam enfermidades. Tu és o Deus da vida, o Deus da esperança, o Deus que fortalece. Pedimos que sustentes cada pessoa que está em tratamento, que consoles quem aguarda resultados de exames, que fortaleças os profissionais da saúde e que, acima de tudo, a Tua vontade seja realizada com amor, misericórdia e sabedoria. Senhor, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda os nossos passos, livra-nos do mal, livra-nos das decisões precipitadas, livra-nos das armadilhas que não conseguimos enxergar, livra-nos dos caminhos que nos afastam da Tua vontade,
Que os teus anjos estejam ao nosso redor, conforme a tua palavra promete, não para que vivamos sem desafios, mas para que nunca enfrentemos os desafios longe da tua presença. Pai, ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos. Ensina-nos a esperar mesmo quando a resposta parece demorar. Ensina-nos a descansar mesmo quando o vento sopra forte, porque sabemos que a nossa segurança não está nas circunstâncias. Está em ti, e enquanto estivermos escondidos em tua presença, nada poderá nos separar do teu amor. Recebe esta oração. Recebe a nossa confiança. Recebe a nossa gratidão e fortalece a nossa fé para continuarmos caminhando, um dia de cada vez, sempre debaixo das tuas asas. Em nome de Jesus, amém. Agora, não diga mais nenhuma palavra. Permaneça apenas na presença do Senhor. Respire lentamente. Inspire. Expire. Mais uma vez. Inspire. Expire. Talvez esta tenha sido a primeira vez, em muitos dias, que você conseguiu parar por alguns minutos para falar com Deus. E talvez, sem perceber, o Senhor já tenha começado a responder à oração que nasceu no seu coração. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existem momentos em que Deus fala através da palavra. Existem momentos em que Ele fala através das circunstâncias. Mas existem momentos em que Deus fala no silêncio. Por isso, não tenha pressa de sair. Permaneça apenas mais alguns instantes. Não faça novos pedidos. Não tente encontrar respostas. Apenas descanse. Talvez o maior presente que Deus queira entregar hoje seja exatamente este: paz. Aquela paz que não depende das circunstâncias. Aquela paz que o mundo não consegue oferecer. Aquela paz que somente Cristo pode colocar dentro do coração. Enquanto esta música continua, entregue tudo novamente ao Senhor. Seu passado, seu presente, seu futuro, sua família, sua saúde, seus sonhos, seus medos, seu coração. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. E hoje, você escolheu descansar. Antes de nos despedirmos, receba esta bênção baseada na palavra de Deus. Que o Senhor vá à sua frente e prepare o caminho por onde você andar. Que a paz de Cristo guarde o seu coração e os seus pensamentos. Que o Espírito Santo fortaleça a sua fé nos dias bons e também nos dias difíceis. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde. Que Ele conceda sabedoria para cada decisão, esperança para cada novo amanhecer e descanso para o seu coração. Que os anjos do Senhor continuem guardando os seus caminhos conforme a vontade de Deus. Deus abençoe. Sim. Deus trouxe você até este vídeo para lembrar uma promessa poderosa que talvez você tenha esquecido. Hoje, através do Salmo 23, Deus quer lembrar que Ele continua sendo o seu pastor. E quando o Senhor é o seu pastor, nada lhe faltará. Talvez você tenha iniciado este dia preocupado, sem saber como resolver problemas financeiros, familiares, emocionais ou espirituais. Mas antes de qualquer outra coisa, permita que Deus fale ao seu coração. Não saia deste vídeo. Ore comigo até o final, porque esta oração poderá renovar sua esperança, fortalecer sua fé. E lembrar que você nunca caminhou sozinho. Talvez você tenha chegado até este momento carregando preocupações que ninguém conhece. Há lutas que permanecem escondidas no coração, lágrimas que nunca foram vistas por outras pessoas e perguntas que parecem não encontrar resposta. Mas Deus conhece cada detalhe da sua vida. Quando a palavra declara: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará", ela não está prometendo uma vida sem dificuldades. Ela revela algo muito maior, que jamais estaremos sozinhos em qualquer caminho que precisarmos percorrer. O verdadeiro pastor não abandona suas ovelhas quando chega a tempestade. Pelo contrário, é justamente nos momentos mais difíceis que ele caminha mais perto de nós. Talvez você não consiga enxergar agora,
mas Deus já está preparando aquilo que será necessário para sustentar sua vida, sua casa e sua família. Enquanto o mundo oferece medo, Deus oferece segurança. Enquanto as circunstâncias tentam gerar ansiedade, o Senhor derrama paz sobre aqueles que confiam nele. Por isso, neste momento, permita que essa verdade alcance o seu coração. Você não está esquecido. Você não foi abandonado. O pastor continua guiando cada passo da sua caminhada, mesmo quando seus olhos ainda não conseguem ver o caminho completo. Respire profundamente. A presença de Deus já está envolvendo este lugar, e esta oração continuará fortalecendo sua fé. A palavra do Senhor continua dizendo: Ele me faz repousar em verdes pastos e me conduz a águas tranquilas. Que promessa extraordinária! Deus conhece o cansaço da sua alma. Ele sabe das noites em que o sono não veio, das preocupações que ocuparam sua mente e do peso que você tem carregado em silêncio. Talvez você tenha enfrentado dias de incerteza em que parecia não haver descanso para o coração. Mas o Senhor continua sendo especialista em transformar lugares de aflição em lugares de paz. Os verdes pastos representam o cuidado constante de Deus. Eles simbolizam provisão, descanso e segurança. As águas tranquilas representam a paz que não depende das circunstâncias. Mesmo quando tudo parece agitado ao seu redor, Deus pode acalmar o seu interior. Neste momento, entregue a Ele toda a ansiedade. Coloque diante do Senhor aquilo que tem roubado a sua alegria. As contas que preocupam, os problemas da família, as enfermidades, as decisões difíceis. Nada é grande demais para o nosso Deus. Enquanto você permanece nesta oração, permita que o Espírito Santo renove suas forças. Que toda inquietação dê lugar à confiança. Que todo medo seja substituído pela esperança. O Senhor está cuidando de você agora. Ele continua conduzindo sua vida com amor, sabedoria e fidelidade. Mesmo que você ainda não veja todas as respostas, Deus já conhece o caminho e jamais perde o controle da história. Permaneça firme. Continue ouvindo esta oração com fé, porque o Senhor ainda tem palavras de vida para o seu coração. A palavra de Deus continua nos fortalecendo ao declarar: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Talvez seja exatamente disso que o seu coração esteja precisando hoje: restauração. Há momentos em que o corpo continua caminhando, mas a alma está cansada. As decepções, as perdas, as preocupações e as lutas do dia a dia podem nos enfraquecer por dentro. Porém, o Senhor promete restaurar aquilo que parecia perdido. Nenhuma ferida é profunda demais para o amor de Deus. Nenhum coração está tão quebrado que não possa ser reconstruído pelas mãos do Criador. O Senhor conhece cada lágrima que você derramou em silêncio e sabe exatamente do que sua alma necessita neste momento. Enquanto você ouve esta oração, peça ao Senhor que renove suas forças e fortalecendo sua esperança. Agora, chegamos a um dos trechos mais poderosos do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Talvez hoje você sinta que está atravessando um vale, um período de dificuldades, perdas, incertezas ou dores que parecem não ter fim. Mas preste atenção nesta verdade. O salmista não disse que permaneceria para sempre no vale. Ele disse que andaria por ele. Os vales fazem parte da caminhada, mas eles não são o destino daqueles que confiam em Deus. É justamente nos momentos mais escuros que a presença do Senhor se torna ainda mais real. Quando as forças humanas acabam, Deus sustenta seus filhos com sua poderosa mão. Quando tudo parece perdido, Ele abre caminhos onde ninguém consegue enxergar uma saída. Talvez o vale que você enfrenta seja uma enfermidade, uma dificuldade financeira, um problema familiar ou uma batalha emocional.
Seja qual for a situação, Deus conhece cada detalhe e continua caminhando ao seu lado. A vara representa a proteção do bom pastor. O cajado simboliza sua direção e seu cuidado constante. Isso significa que Deus não apenas protege você dos perigos, mas também o conduz pelo caminho certo, mesmo quando seus olhos não conseguem enxergar além das circunstâncias. Por isso, não permita que o medo domine o seu coração. A presença do Senhor é maior do que qualquer ameaça. A sua fidelidade permanece firme, mesmo quando tudo parece incerto. Neste momento, entregue seus medos a Deus. Declare em seu coração que você não caminhará sozinho. O bom pastor continua à sua frente, abrindo o caminho, fortalecendo sua fé e conduzindo sua vida para um futuro de esperança. Continue nesta oração, porque Deus ainda tem uma palavra poderosa para renovar completamente a sua confiança. A palavra do Senhor continua dizendo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Que promessa extraordinária! Deus não promete apenas livrar seus filhos das batalhas, Ele promete honrá-los no tempo certo. Talvez existam pessoas que duvidaram de você. Talvez alguém tenha dito que seus sonhos nunca se realizariam, que sua família não seria restaurada ou que sua vida jamais mudaria. Mas Deus tem a última palavra. Quando o Senhor prepara uma mesa, ninguém pode impedir aquilo que Ele determinou. A bênção que vem de Deus não depende da aprovação das pessoas, nem das circunstâncias ao seu redor. Ela depende apenas da fidelidade do Pai. A unção mencionada neste salmo representa renovação, cura, fortalecimento e separação para um propósito especial. Enquanto você permanece nesta oração, peça ao Senhor que derrame um novo óleo sobre a sua vida. Que Ele fortaleça sua fé, renove suas forças e encha seu coração com a alegria que vem do Espírito Santo. Talvez hoje você se sinta cansado ou desanimado, mas Deus continua restaurando aqueles que permanecem confiando nele. O Senhor transforma escassez em abundância, tristeza em alegria e medo em esperança. E quando a palavra declara que o cálice transborda, ela revela que Deus não deseja apenas suprir suas necessidades. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você consegue pedir ou imaginar. Sua graça é abundante. Seu amor nunca falha. Sua misericórdia se renova a cada manhã. Receba essa promessa no seu coração. O Deus que cuida de você continua preparando um futuro cheio de esperança, paz e provisão. Permaneça nesta oração. O melhor de Deus ainda está por vir. Agora chegamos ao encerramento desta maravilhosa promessa do Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que palavras cheias de esperança! Deus não promete estar presente apenas nos momentos de alegria ou somente quando tudo vai bem. A sua bondade e a sua misericórdia acompanham aqueles que confiam nele em todos os dias da vida. Talvez hoje você olhe para trás e veja apenas dificuldades. Talvez existam perguntas que ainda não foram respondidas ou sonhos que parecem distantes. Mas mesmo quando não conseguimos perceber, Deus continua trabalhando em nosso favor. A bondade do Senhor abre portas que ninguém pode fechar. Sua misericórdia nos sustenta quando nossas forças se esgotam. Seu amor permanece firme, mesmo quando falhamos ou nos sentimos indignos. Enquanto você permanece nesta oração, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele já fez em sua vida. A gratidão fortalece a fé e nos ajuda a reconhecer que o Senhor nunca deixou de cuidar de nós, mesmo nas fases mais difíceis. Peça também que essa bondade alcance sua família, seu lar, seu trabalho e todos aqueles que você ama. Que a presença do Senhor esteja sobre sua casa, trazendo paz, proteção, saúde, provisão e restauração. Creia que Deus continua escrevendo uma nova história para você. Os desafios de hoje não serão maiores do que as promessas que Ele preparou para o seu futuro.
O bom pastor permanece conduzindo cada passo da sua caminhada e sua fidelidade jamais falhará. Guarde esta certeza em seu coração. Você nunca caminhará sozinho. O Deus que esteve com você até aqui continuará sustentando sua vida amanhã, depois de amanhã e por todos os dias que Ele lhe conceder. Agora permaneça em espírito de oração. Vamos apresentar juntos nossa vida diante do Senhor e confiar plenamente em seu infinito amor. Chegamos ao final desta oração, mas a presença de Deus continuará acompanhando você muito além deste momento. Se esta mensagem falou ao seu coração, una agora sua fé à minha e vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e confiança, porque sabemos que Tu és o nosso bom pastor. Obrigado porque nunca nos abandonas, mesmo quando atravessamos vales difíceis ou enfrentamos momentos de incerteza. Pai, visita agora cada pessoa que está fazendo esta oração. O Senhor conhece o nome, a história e as necessidades de cada coração. Onde houver medo, derrama coragem. Onde houver tristeza, derrama consolo. Onde houver enfermidade, manifesta o teu poder de cura, conforme a tua vontade. Onde houver ansiedade, concede a paz que excede todo o entendimento. Protege cada lar representado nesta oração. Guarda as famílias, fortalece os casamentos, abençoa os filhos, abre portas de trabalho, traz provisão para quem está enfrentando dificuldades financeiras e renova a esperança daqueles que pensam em desistir. Que os teus anjos acampem ao redor de cada pessoa que ora conosco, livrando-a de todo mal e conduzindo seus passos em segurança. Que o Espírito Santo fortaleça a fé, ilumine as decisões e faça florescer um coração cheio de confiança na Tua palavra. Nós declaramos que pertencemos ao Senhor e confiamos que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Entregamos o nosso presente, o nosso futuro e tudo o que somos em Tuas mãos, certos de que os Teus planos são perfeitos. Nós oramos com gratidão e fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se esta oração abençoou a sua vida, escreva nos comentários: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu quero ler o seu testemunho e orar por você. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando ouvir esta palavra hoje. Talvez Deus queira usar você para levar esperança a uma pessoa que está enfrentando um momento difícil. E se você ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se no canal Esconderijo do Altíssimo, ative o sino das notificações e esteja conosco diariamente em momentos de oração, esperança e fortalecimento espiritual. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Até a nossa próxima oração, se Deus assim permitir. Paz do Senhor.